Beleza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Adriano. Eu vou apresentar para vocês uma ferramenta para automação de testes web. O nome dela é Ghost Inspector. E eu vou mostrar para vocês uma proposta de você deixar tudo pronto e funcionando em apenas 4 passos. Isso mesmo, tudo em apenas 4 passos. Então você vai adicionar uma extensão, você vai gravar o seu teste, você vai deixar ele contínuo e vai te notificar. Tudo isso, simples. E uma das vantagens, né, desse framework, você não precisa aprender nenhuma linguagem de programação, você não precisa aprender Ruby, você não precisa ter um diretório, não precisa ter um controle de versão, onde eu vou guardar meu código, onde eu vou versionar, quais browsers que eu vou executar esse teste, se vai ter um Gecko Drive específico, se vai ter uma versão específica do Firefox que tem que executar, que não é compatível com a versão XPTO, esquece tudo isso. Com esse framework você não precisa de nada disso. Se eu vou ter Docker, se eu vou ter Jenkins, se eu preciso configurar, se vai ter container, se vai ter memória, não, esquece tudo isso. A ideia é ser simples. Mas como ele funciona? Bom, ele é como eu tinha comentado anteriormente, ele é uma extensão livre para gravação do Chrome. Então ele vai gravar para você todos os seus passos. Para quem é já familiarizado com o Selenium IDE, ele é bem similar, só que bem mais simples do que o Selenium IDE, porque o Selenium IDE ainda tem aquela questão de configurar tempo, dependendo do jeito que você executa, você tem que diminuir o tempo. Esse daqui não tem muito esse tipo de problema. Então você adiciona essa extensão no seu navegador, então depois você só começa a gravar. Então esse é o visual depois que você adiciona essa extensão. E quais são as vantagens dessa, né? Depois que você grava esse seu teste, ele vai para um servidor na nuvem, então você não precisa se preocupar mais com nada com isso. Você gravou, fez os seus acertos, gravou e espera. Ele já vai salvar esse seu teste, vai deixar na nuvem e vai executar de tempos em tempos, de acordo com o que você for configurar. Então, por exemplo, se você tem uma API, tipo, eu quero configurar um projeto que a cada commit ele execute seus testes, você também consegue configurar dessa forma. Ou você consegue configurar que ele execute de tempos em tempos. E se eu não quiser gravar? Tipo, eu não sou adepto à gravação, eu gosto de eu mesmo fazer meus passos, eu gosto de fazer meus steps, eu não gosto desse tipo de framework. Você também consegue fazer. Nele você tem um editor visual que é bem simples, bem intuitivo, que permite que você grave cada step igual você faz normalmente no seu código, só que sempre se preocupar com codificação, instanciar o objeto, fazer nova classe, não precisa se preocupar muito com isso. Essa é a interface gráfica dele, então você vê que é bem simples. Então você tem desde elementos simples, como dar um clique no elemento, você seleciona ele por CSS, por XPath, com classe, sem precisar criar uma linha de comando gigantesca, por exemplo, para poder fazer uma coisa simples. Aqui eu falo que ele tem um suporte para grandes variáveis, e além disso você consegue, por exemplo, também subir arquivos, fazer o upload de arquivo. Eu quero fazer um teste de um upload de um arquivo e depois executar ele. Normalmente em linguagem de programação Ruby, Java, isso seria bem difícil, daria para fazer, mas muito mais complicado. Aqui seria uma coisa bem simples de fazer também. Monitorando seus testes. Depois que você executa, você cria esses testes, igual eu tinha comentado antes, você pode configurar na pipeline, ele trabalha com o conceito de pipeline e teste. Então você consegue configurar numa pipeline que os testes executam de tempos em tempos, de hora em hora, de mês em mês, ou de 15 em 15 dias, ou um teste específico. Eu quero que esse teste, por ele ser crítico, eu quero que ele execute de 10 em 10 minutos, por exemplo. E você vai ser notificado se ele falhar. Na interface visual dele, esse é um exemplinho dele, então você vai ter um resumo do que aconteceu no seu teste. Então aqui na parte de cima você tem o nome do seu teste, os passos que ele executou para até chegar ao sucesso. Fala assim, eu dei como sucesso por causa desses passos. Ele grava também um micro vídeo para você mostrando o que ele fez e uma imagem que seria o assert dele, para configurar se deu certo ou não. Nessa imagem você consegue configurar um percentual de asserção, por exemplo. Eu quero que a imagem o teste passe se for simular 10%. Ou não, se for até diferença de 90%, pode deixar passar, porque eu tô assumindo esse risco. Aqui eu falo das capturas de tela. Aí comparando mudanças de layout, que é o que mais acontece. Normalmente testes de aceitação são bem sábios por causa de layout. O cara mudou a cor do teste, mudou um ponto. Era para ser salvo com sucesso 100 pontos, o cara colocou um ponto, o teste não passa mais. Com isso daqui você consegue garantir esse tipo de coisa. E também a parte de testes, igual aqui eu tinha comentado. Então você consegue configurar um percentual para esse teste ser compatível de 0 a 90% e ele identificar e ele também te grava essa mudança. Aí tinha até comentado anteriormente, numa reunião, que assim, por exemplo, imagine que um teste você colocou que é para ser certo até 10, isso aqui 2%. Aí falou assim, deu diferença de 3,10%. Só que imagine que realmente mudou. Eu quero que esse teste seja
que a nova tela vai ser essa. Então você consegue fazer um accept. Então agora o novo screenshot de acert desse teste é esse. Então você já consegue ser bem limpo também, você não precisa, agora eu vou ter que criar um novo teste, salvar uma nova imagem para poder substituir. Não. Você vê, tá certo isso daqui? Aceita. Então a partir de agora todos os testes vão assumir que a nova imagem, o novo screenshot certo é esse que teoricamente deu errado agora. Tem algumas configurações personalizadas, então você consegue configurar uma URL de início, por exemplo, para não ter que ficar escrevendo todas as vezes os testes. Então, sempre bate nessa URL, você consegue agendar, você consegue fazer autenticações via HTTP, você consegue configurar um custom user agent que seria, eu quero executar emulando um celular, eu quero simular emulando um PDA, então para isso você vê essa parte de custom agent string. Resoluções de tela, IP, eu quero rodar esse teste no Brasil. Eu quero rodar esse teste na Virgínia para ver como que ficaria se o meu usuário usasse essa minha aplicação em outro país, por exemplo. Integrações com alguns outros serviços também. Mas chega de muita teoria, vamos fazer um teste na prática. Então vou sair aqui rapidinho. Então, vou abrir aqui. Então, som aqui. E aqui, então aqui você adiciona a extensão, então vou adicionar aqui na hora com vocês. Então você busca essa extensão no Chrome, adiciona ela. Beleza, eu quero adicionar a extensão. Aí uma coisa que é importante, você tem que ter uma conta, né, no serviço deles. Então já veio aqui o fantasminha aqui no cantinho direito. Então você loga aqui, então você coloca seu e-mail e usuário. Opa. Opa. Os caras quase pegou minha senha, você viu? Vocês são espertos, hein? Estou esperto com vocês. Então, aqui, depois que você loga, ele já habilita aqui uma parte de começar a gravação. Então, para testar, eu vou para uma plataforma de testes. Eu perdi meu mouse e agora não está funcionando mais. Uma plataforma de cursos online. Babel.com. Então vamos imaginar que o meu produto é um site de cursos. Eu quero garantir que o fluxo, então eu quero garantir que alunos novos consigam fazer cursos. Então, por exemplo, vou começar a gravar aqui. Então é bem simples, então você dá gravar, então ele já começou a gravar, ele não está fazendo nenhum passo, então você não precisa preocupar, meu Deus, agora eu vou começar a gravar, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Não, ele vai gravar a cada passo. Então, você está parado aqui, estou conversando com vocês e ele não está fazendo nada. Então, beleza, você escolhe, então, quero escolher que eu quero aprender inglês. Os caras mudaram o layout do site, que antes não estava assim. Mudando de layout, então, vamos lá. Quero aprender espanhol, aí, quero escolher um nível. Aí ele vai perguntar minha idade, então vou colocar a idade aqui. Eu acho que isso aqui deve ser Olá. Olá. Deve ser graças. Gracias. Buenas noites. Meu Deus, e agora? Perdão? Perdão. Não. Hasta pronto. Nossa, tá pronto, tá vendo? Aí, para não ficar também muito extenso, então vamos começar a fazer os acertos. Como que você faz os acertos dele? Só você clicar novamente no fantasminha aqui, make asserções. Aí você pode colocar qualquer elemento da tela. Então, por exemplo, eu quero garantir que tenha essa palavrinha aqui, olá. Eu quero que tenha hello e que tenha thanks. O que é estranho num curso de espanhol, mas tudo bem. Aí finalizei, então, aí finish, aí você define qual que vai ser o nome do seu teste. Então aqui, papo reto. Aí ele trabalha com o conceito também de suítes, então você pode criar suítes para os seus testes específicos. Então eu criei aqui uma suíte de papo reto. Aí você consegue dizer se você quer comparar os screenshots ou não agora, você pode configurar isso posteriormente também. Então já vamos colocar aqui para comparar o screenshot para depois eu mostrar para vocês uma coisa legal. Você também já consegue configurar que assim que ele salva esse teste, ele já execute ele agora. Tipo, já salvou, já executa pela primeira vez. Então beleza, então o meu teste está pronto. Então vocês viram que eu não precisei aprender linguagem de programação nenhuma, não precisei ficar me preocupando em tempo, em framework, em qual browser que eu iria executar agora.
Aí, enquanto ele vai salvando o meu teste no servidor, eu vou mostrar para vocês onde o usuário consegue acessar todas aquelas configurações que eu mostrei nos slides lá. Então, eu tenho que logar de novo, ok? Vai! Tristeza. Ah, pegou assim errado. Peguei meio errado. Meu Deus. Apareceu. Calma. Calma. Vai! Beleza, never. Então... Meu Deus, já terminou? Que rápido. Meu Deus, mas vocês estão muito rápidos. Tá. Não, falhou. Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui ele criou a suíte de testes. Aí é onde que o cara configura todo aquele espaço. Então, a nível de teste, seriam aqui os steps, né? Por exemplo, eu quero mudar um passo desse teste antes que ele execute. Então, aqui seria onde o usuário colocar. Eu quero adicionar um novo passo que eu não fiz na gravação. Aqui ele também faria. Aí, a nível de edição, de como eu executo os testes, a gente também tem um pouquinho mais de configurações aqui. Então aqui em Settings, então aqui eu tenho o nome do meu, mas aqui eu estou na suíte, espera aí, deixa eu entrar no site, deixa eu entrar no teste, e se eu entrar aqui, cadê o meu nome, que bonito, teste. Então, beleza. Aí aqui você consegue o nome dele, né? Então aqui você consegue colocar o nome, qual suíte que esse teste vai estar, uma descrição, uma breve descrição para facilitar para você. A parte de agendamento. Então aqui você entra naquela ideia do conceito. Sempre aqui, boa parte das configurações você vai ter que ele pegue as configurações da suíte ou que ele pegue as configurações do teste. Então, por exemplo, aqui, tempo de agendamento. Pega da suíte, ou eu não quero que tenha agendamento, ou que eu rode uma vez por dia, uma vez por hora, cada 30 minutos, assim por diante. Qual browser que eu vou executar? Então não preciso ficar me preocupando com o Gecko Drive, qual versão do Firefox eu vou usar. Aqui eu já consigo configurar isso. Então, eu quero que execute na última versão do Firefox. Não, eu quero que use na versão do Phantom com WebKit, por exemplo. Aqui a parte do user agent, eu quero executar no Firefox emulando o celular. Firefox do celular, como ficaria? Aqui a parte de requisições de HTTP, autenticação, caso seja necessário. Aqui tem os steps delay, né? Tipo, quanto tempo que ele vai fazer de delay entre cada passo, quanto tempo que você quer que aguarde cada elemento, caso o teste seja um pouquinho lento. As requests, aqui o final do screenshot, tipo, depois de quanto tempo que você quer que ele tire o último screenshot para dizer que terminou o teste. Aqui nos displays options, qual que é o tamanho que você quer que execute esse teste. Então tem várias configurações aqui. Se você quer compare ou não. Quando você habilita a comparação de imagem, aí você consegue configurar aquele percentual, que lá na apresentação ele fala que é de 10 a 90%, que eu acho que normalmente é o que ele fala que é o seguro, né? Mas você pode falar assim, não, de 0, se não for 100% igual, eu não quero que passe o teste. O geolocation, então eu consigo onde que esse teste vai executar, tem algumas opções aqui, Canadá, Frankfurt, São Paulo, Canadá, então você consegue executar de acordo com a necessidade. Você consegue pegar erros de JavaScript, que em teste nenhum você não conseguiria, a não ser um teste específico de JavaScript com esse que você consegue garantir. Então, quebrou o JavaScript, esse teste pegaria para você. O JavaScript não está compilando. Então você consegue configurar aqui, aborta o teste se tiver um erro de JavaScript. É a mesma coisa o retry. Você consegue, tipo, quebrou, dá um retry automático, em vez de me notificar. E tudo isso aqui você consegue configurar se você é notificado por e-mail ou se você configurar uma API, se você é notificado no Slack, por exemplo. Que seria aqui o outro passo, né? Se você quer ser notificado por e-mail, sim ou não. E se você tem webhook, se você quer configurar. Aqui, depois do webhook, cabe mais algumas opções aqui para você adicionar o seu webhook para configurar. Aí, sem mais delongas, vamos ver o que ele fez aqui. Nosso teste que falhou. Então ele falou que executou esses passos, que deu algum problema nesse elemento. Aí ele no screenshot aqui, aparentemente deu problema, porque é do Gracias. E aqui, que é o mais legal que eu já vejo desse framework, ele grava um microvídeo. Eu não vi ainda nenhum framework que faz isso. Então, além de executar o teste, ele grava um microvídeo para você mostrando o que eu fiz. Então ele executou todos esses passos e parou aqui. Porque provavelmente aqui na hora que deu esse Gracias aqui, não deu certo, então ele não conseguiu ir até aquela próxima etapa. Então, por exemplo, um teste simples já pegaria um erro de fluxo. Imagina que esse fluxo realmente tivesse quebrado.
o usuário não consegue chegar até o passo 2, por exemplo. O teste já te notificaria por e-mail. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês.